Então, estamos em 13. Estamos retomando. Bom, foi tempo suficiente, porque é um exercício bem simples esse para ser resolvido. Ajustes polinomiais são bem simples. Não seriam se nós estivéssemos resolvendo o sistema linear, não seria nada simples. Nós teríamos bastante trabalho. Bom, tá. Então vamos lá. Então, assim, no ajuste polinomial, que ele pede para fazer um ajuste de quarto grau, então eu digitei lá a deformação, que é o nosso sigma, né? E a tensão, que é o θ. Não, é o epsilon é a deformação e o sigma é a tensão. Okay. Beleza. Então, aqui. E aí, então, ele pede para fazer um ajuste de quarto grau. Então, quando eu fiz o gráfico, eu fui lá no polinômio de quarto grau, e pedi um polinômio de quarto grau, ou seja, a ordem 4. Certo? E aí, ele me aparece, então, pedi quarto grau. Então, o grau a gente coloca aqui. E aí, então, ele apresenta a equação. Então, aqui está a minha equação, né, do polinômio de quarto grau. Também verificamos que o ajuste é muito bom. O ajuste é de 0,99. Um ajuste muito bom. Então, eu peço aqui a equação e o R2. E aí a gente vai para a interpretação, né? Então, interpretando, né, trazendo a equação ajustada para as variáveis do problema, sigma e epsilon, então nós escrevemos dessa forma. Quando você ajusta um problema, você tem que trazer de volta a variável do problema, né? X e y, o Excel ele vai te dizer, o eixo X é o eixo horizontal e Y é o eixo vertical. Mas eles têm nomes. Nesse caso aqui é meu epsilon, que é a deformação, e a tensão. Tá? Bom, é bem simples. Ô Celso, Fale. posso fazer uma pergunta? Eu comentei faz pouco, não peguei um pouco da tua explicação. Eu fiz no Excel ali o resultado, deu um pouquinho diferente do que está na apostila. Tipo, o X na 4 eu achei menos 0,2681. Tá certo? Pode dar essa variação pequena? Pode. Essa variação, ela pode... primeiro, vamos supor que você, na hora de digitar, tenha se digitado, em vez desse 7, um 5 aqui. Isso é um problema que pode ter acontecido. Outro problema que pode ter acontecido, sei lá, é as máquinas, né? As máquinas, às vezes, elas divergem. Mas acho que esse... mas se eu botasse isso na questão, não estaria errado. Não estaria errado. Perfeito, Tá? perfeito. Tá? Valeu, professor. Assim, essa é uma dúvida bem importante no que é certo e o que é errado. O que estaria errado, talvez, né? Talvez aqui é bem difícil dar alguma coisa errada, sei lá, se você tivesse um polinômio de terceiro grau, aí ele estaria errado no sentido de que não é o que o problema pede, mas ele poderia estar certo nas contas. O que em ajuste pode ser muito errado é quando a gente tem um R2 muito ruim. Se eu tivesse um R2 lá de 0,09, aí nosso ajuste estaria bem ruim. Mas aqui é difícil a gente dizer que algo está errado. Tá? Bom, vamos lá. Um ajuste interessante, importante, é o ajuste hiperbólico. Tá? É o ajuste na forma de uma hipérbole.
que é dado, então, por, né, essa equação aqui, né? Y igual a 1 sobre A0 mais A1x. Bom, o que acontece nessa situação aqui? Nós estamos aqui embaixo, né, um polinômio de primeiro grau. Então, se eu permutar todo esse polinômio aqui, passar para cá, né, e o y vir aqui para baixo, ou seja, eu reescrever isso de outra forma, como 1 sobre y igual a 0 mais a 1x, né, eu vou ter, então, uma mudança de variável. Eu posso, então, reescrever esse 1 sobre y como um y maiúsculo. E aí, então, eu tenho o quê? Eu tenho um ajuste linear. Nós já fizemos isso. Naqueles problemas de ajuste de potência do início das nossas lives aqui hoje, nós fizemos exatamente isso. Só que agora, o que eu faço? Quando eu faço essa permutação aqui, ou seja, eu tenho como se eu tivesse o y que divide 1. Então, o que aconteceu? Eu permuto todo o denominador veio para o lugar do y e o y veio para o lugar do polinômio. Então, ficou nessa forma. Dessa maneira, eu vou ter, então, um ajuste linear entre... É que eu vou fazer com quem vai ser feita a regressão? A regressão vai ser feita entre o x e o 1 sobre y. Então, eu vou aplicar a regressão linear em cima dessa tabela, x e 1 sobre y. Tá. Beleza. Vamos lá. O que acontece? Quando a gente tem um ajuste linear, um ajuste hiperbólico, nós queremos ajustar algo, por exemplo, que seja nesse formato aqui. Ó. Ele tem esse formato aqui, formato hiperbólico. Vou pegar aqui na hora. Mais ou menos esse formato aqui. Então, se eu for fazer o gráfico entre x e y, ele vai ter essa curva. Mas se eu faço o gráfico entre x e 1 sobre y, eu vou ter uma reta. Então, eu vou ajustar a reta, e depois que eu ajusto a reta, eu vou ter que voltar para cá. Tá. Vamos ver como fica. Então, vamos ver o seguinte, vamos pegar esse exemplo aqui. Nesse exemplo, eu tenho... eu quero ajustar, né? Quero ajustar essa tabela, essa curva. Tá? Bom, então, vamos lá. Então, eu sei que, para fazer esse ajuste, então, primeiro, eu levei lá para o Excel. Eu levei lá para o Excel e plotei, o que aconteceu? Aconteceu que eu tenho, nitidamente, uma hipérbole, né? Ó, nitidamente tem uma hipérbole. Tá. E aí? Como é que eu vou obter a equação dessa hipérbole? Bom, para isso, a gente então precisa linearizar ela. Como é que eu vou linearizar ela? Para fazer a linearização, aquilo que eu tinha falado antes, eu vou fazer agora, né? Eu vou pegar o x e o 1 sobre y. Então, aqui eu tenho o x e... Então, deixa eu ver as escalas aqui. Aqui está meu x e aqui está o meu 1 sobre y, né? Então, quando eu mudei a escala, ou seja, quando eu fiz 1 sobre y, o gráfico era uma hipérbole se tornou uma reta. Então, é possível fazer um ajuste linear. Tá? Aquela história, se eu tenho y igual a 1 sobre A0, vamos voltar no outro slide. Né? Quando a gente quer fazer, né, ajustar esta função, nós temos que fazer
isso aqui, ó. Vou fazer o ajuste entre 1 sobre y, entre x e 1 sobre y, né? Tá. Tô voltando atrás. Então, quando eu faço isso, eu vou lá, vou no ajuste linear. Eu vim aqui no ajuste linear, né? Então, eu vou fazer esse ajuste aqui. Porque o Excel não tem um ajuste hiperbólico, então eu vou ter que... Né? Se o Excel não tem esse tipo de ajuste, eu vou ter que correr atrás desse ajuste. Então, eu fui lá, criei o ajuste linear e obtive esta equação aqui. Repara que deu um ajuste bem, bem significativo, né? De 99%. Então, agora que eu fiz esse ajuste, nós temos que voltar para cá. Ou seja, nós queremos não obter uma reta, a gente quer obter essa hipérbole. Vamos atrás dessa hipérbole. Bom, então, pedi as equações. E aqui, então, tá. Então, o Excel me apresentou essa linha aqui. Essa linha aqui foi apresentada pelo Excel. Tá. O que é o Y maiúsculo? O Y maiúsculo foi definido, ele é a mesma coisa que 1 sobre Y, né? Então, o Y maiúsculo ele foi definido como 1 sobre Y. Tá. Então, se o Y maiúsculo é 1 sobre Y, agora a gente faz aquela mesma permutação, né? Todo o polinômio de primeiro grau passa para o denominador e o Y que está no denominador, né, sai do denominador. Ou seja, esse vai para lá, este vai para lá, né? E aí nós temos esta função, esta expressão, né? Y igual a 1 sobre, né? Todo esse polinômio. O nosso ajuste é este aqui. Quem é o R2 dele? É esse aqui. Bom, vamos ver como é que vai ficar esse ajuste. Esse aqui é meu ajuste. Sempre, né, nós temos que comparar o Y ajustado e fazer o gráfico. Antes não precisava desse Y ajustado. Por que antes não precisava desse Y ajustado? Porque o Excel já fazia tudo. Só que agora, né, o ajuste hiperbólico o Excel não faz. Então, a gente vai calcular o Y ajustado. Né? Então, antes o Excel fazia para nós Y ajustado. Por exemplo, como é que o Excel obtém essa linha pontilhada aqui? O Excel obtém essa linha pontilhada calculando o Y ajustado. Como nós não temos o ajuste hiperbólico, nós agora vamos ter que calcular, vamos fazer todo o trabalho que o Excel faz, né? Para fazer esse gráfico pontilhado. Então, eu preciso do Y ajustado. Ou seja, o que é o Y ajustado? Eu vou pegar esta expressão aqui para obter o Y. Ou seja, eu vou entrar com um X e vou obter o Y. Qual X? Esse X aqui, né? Então, eu vou pegar esse X aqui, colocar ele aqui, vou obter uma aproximação desse Y aqui. Tá. Então, vamos ver o que acontece. Repara, eu tenho menos 0,13, a expressão me deu o quê? Menos 0,12,8. Ou seja, me deu um valor bem próximo. Tem que estar próximo. É muito difícil eu dar na mosca, porque é um ajuste. Ajuste não dá na mosca. Ajuste dá perto. Tá? Aqui, na aula que vem a gente vai falar de interpolação. Interpolação, sim. Interpolação vai dar exatamente em cima. Ajuste, ele passa pertinho. Não necessariamente. Pode dar em cima? Pode nem chegar perto. Por exemplo, esse último aqui, nem chegou perto. Ele está perto, mas não está perto, né? Então, esse é o Y ajustado. Tá. Vamos fazer o gráfico desse Y ajustado para comparar com os pontinhos. Como o Excel fez aqui. Né? O Excel já dá a reta. Então tá. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o gráfico. Tá? Eu vou fazer o gráfico. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Vamos voltar a fazer o seguinte. Como é que eu vou fazer o gráfico desses três? Eu vou lá no Excel e vou fazer com vocês. Eu acho que vale mais a pena, que talvez eu possa ter perdido alguma informação. Abrimos aqui o Excel. Deixa eu ver qual é.
Eu vou tirar esse gráfico aqui. Nós temos isso aqui. Então, como é que eu vou fazer? Vou começar do zero. Como é que eu vou colocar o outro gráfico? Para isso, é bom sempre começar do zero. Dá para inserir essa série? Dá. Mas eu vou dizer para vocês, eu tenho dificuldade de inserir essa série. Então, se alguém tiver uma dica depois, pode me passar que eu aceito. Então, eu vou começar do começo. Eu vou pegar X, eu vou pegar o Y e vou pegar o Y ajustado. Peguei os três. Fui lá em inserir. Né? Vou pegar os pontinhos. Né? E aí, o que ele já me deu? Repara, ele me deu as duas sequências. O ajustado e o não ajustado. Ó, o azul é o tabelado e o laranja é o ajustado. Eu venho aqui e seleciono. Ele selecionou o ajustado. E é o ajustado que eu quero. Podia ser o outro também. Então, o que acontece? Eu venho aqui e digo, ó, alterar tipo... Não, alterar tipo de série não. Eu vou alterar... forma de série, não. Alterar tipo de gráfico. Isso, alterar tipo de gráfico. Isso, alterar tipo de gráfico, ali no meio. Aí vai abrir uma janela. Abriu essa janela aqui. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Qual série eu quero? Eu quero para o Y ou para o Y ajustado? Eu quero alterar o Y ajustado. A qual série eu quero ajustar? Né? O que eu quero fazer aqui? Eu quero, vou vir aqui na dispersão e vou pedir esse aqui. Eu escolhi o Y ajustado. Ó, mas ele me deu o outro junto, né? Deixa eu voltar lá. Alterar série. Não, eu quero só esse. Por que não deu? Espera aí. Volta. Voltou nesse. Tá. Alterar série. E... deixa eu ver. Eu não sei por que agora não tá dando, mas dava para fazer só o laranjinha. Ah, dispersão. Aqui, ó. Ah, lembrei. Ó, é aqui. Ó, eu venho aqui e escolho esse. Quando eu escolhi esse, ele fez essa mudança aqui, ó. Então, ficou esse gráfico aqui. Né? Ó, o que aconteceu? Ó, esse procedimento que eu fiz, ele deve estar bem descrito no PowerPoint. Esse procedimento todo que eu fiz. Essa linha laranja, ela corresponde a essa linha pontilhada aqui, ó, que o Excel fez. Isso aqui é a linha do Excel e isso aqui é a linha que a gente fez agora. Só que essa linha aqui, o Excel não faz, porque o Excel não tem ajuste hiperbólico, né? Nós temos que fazer o ajuste hiperbólico. Vamos ver aqui. Vamos ver. Ó. Então, peraí. O mouse saiu do... Por que eu desconfigurei o mouse? Então, assim, aqui foi feito... exatamente aqui. Ele está explicando aqui, ele explica passo a passo como eu obtenho a curva em laranja. Mais explicado do que como eu fiz antes. Aquilo que eu falava anteriormente, né? Então, o Excel não faz o ajuste hiperbólico, não faz essa linha, não faz o gráfico, então nós fazemos o gráfico. Tá? Então, aqui sim a gente vai ter que fazer algumas coisas a mais. Bom, esse problema aqui. Esse aqui é um problema de ajuste hiperbólico, mas ele é um probleminha um
pouquinho mais trabalhoso. Né? Por causa do H. O H está aqui, né? Esse H aqui em cima, ele é ele incomoda. Então, vamos ver o que a gente vai ter que fazer para chegar, ou chegar nesse formato, ou chegar num outro formato. Então, esse H que está lá em cima, né, esta é a forma que a gente tem. Se eu multiplico um por H em cima e embaixo, né, não vai mudar nada. Ou seja, essa expressão aqui é 1, ou seja, tudo isso aqui vale 1. Então, mas eu tenho 1 sobre H em cima e 1 sobre H embaixo. Então, o que vai acontecer? H vezes 1 sobre H, aqui. Agora, aqui embaixo, o que eu tenho? Eu vou ter A mais B vezes H vezes 1 sobre H. O que vai acontecer? Vou ter A vezes 1 sobre H, A vezes 1 sobre H, BH, né? BH vezes 1 sobre H. O que acontece? Esse H simplifica com esse H e sobra só o B. Assim como o H que divide o H, vai sobrar só o 1. Então, né, antes de chegar aqui, eu teria o seguinte, eu teria B igual a 1 sobre H mais B. Ou seja, eu simplesmente apliquei uma transformação e reescrevi a expressão. Agora, como é que eu cheguei aqui? Né? Como é que eu cheguei aqui? Da mesma maneira que a gente tinha feito anteriormente. Né? Eu passo, né, toda essa expressão no lugar do B, e no lugar dela, no lugar dessa expressão, eu trago B. Então, vai ficar 1 sobre B, 1 sobre B, né? Então, teria o B igual a 1, né, a 1H mais o B pequeno. Então, essa expressão foi para o lugar do B. Então, ficou 1 sobre H mais B igual. Então, no lugar dessa expressão, veio o B. É o que está aqui, né? A gente tem que fazer, de vez em quando, algumas transformaçõezinhas, né? Porque nem sempre o Excel tem todas as possibilidades. Né? E aí a gente vai vendo o seguinte. Às vezes os recursos computacionais que nós temos, eles são para os modos mais gerais. E nem sempre os problemas que nós temos são os mais gerais. Às vezes são problemas mais específicos e aí nós temos que dar uma trabalhada neles antes de nós colocarmos os dados no recurso computacional. É o que acontece aqui. Então, a gente vai ter que dar uma mexida antes de fazer o ajuste. Então, nós temos essa expressão. Essa expressão aqui... Opa, já me antecipei um monte aqui, né? Essa expressão aqui, ela é um ajuste linear, é uma regressão linear. Tá? Ela é uma regressão linear. Então, o que acontece? O meu 1 sobre B vai equivaler a um Y. E o meu 1 sobre H vai equivaler ao X. Então, se eu tiver esse olhar aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter Y igual a X mais B. Então, simplesmente reescrevi essa expressão nesse formato. O que a gente está observando aqui? Se eu fizer a regressão linear entre 1 sobre B
e 1 sobre H, eu vou descobrir quem é o A e vou descobrir quem é o B. Essa regressão linear aqui, né, ela depende. Eu descobri o A e o B, eu preciso então fazer a regressão linear entre 1 sobre B, que é meu Y, e o meu X, 1 sobre H. Bom, então vamos lá. Bom, aqui nós temos deixa eu ver uma coisa. Aqui eu acho que eu tinha programado uma pausa. Tá. Vamos indo. Vamos indo que está andando bem. Então, o que acontece? Se eu fizer o gráfico entre o H e o B, o que acontece se eu fizer o gráfico entre H e B? Me dá, né, essa tendência entre H e B. Né? Aqui está o H, aqui está o B. Vemos então que ele tem um comportamento hiperbólico. Ah, professor, poderia ser exponencial. Também poderia ser exponencial, mas o problema é de hiperbólico. E aí nós temos que ver o seguinte, o problema é de hiperbólico porque ele deve estar embasado numa teoria. E geralmente essas teorias elas já vêm com os ajustes meio que prontos. Alguém lá na teoria deles disse que tem esse formato. Né? Por exemplo, os problemas epidemiológicos são exponenciais. Por que são exponenciais? Porque eles se ajustam direitinho a um problema exponencial. E também eles se ajustam, para quem já fez equação diferencial, né, a esse tipo de equação diferencial. Olha lá, aqueles dt, né, então, ajustam bem direitinho esse modelo, essa equação diferencial. Mas, enfim. Então, eles se ajustam bem direitinho. Aqui estão eles, e eles devem se ajustar, então, àquele modelo. Tá. Para fazer isso, para fazer esse ajuste, é aquilo que eu disse. Eu vou ter que fazer a regressão linear entre 1 sobre H e 1 sobre B. Né? 1 sobre H equivale a meu X e 1 sobre B equivale a meu Y. Dessa maneira, o que acontece? Quando eu faço o gráfico, agora, o que aconteceu? Eu tenho o gráfico 1 sobre H e aqui eu tenho o gráfico 1 sobre B. Repara, ele já tem mais uma tendência de reta. Então, linearizei, eu peguei esse formato e linearizei ele. Porque quando eu faço essa linearização, eu vou então conseguir descobrir quem são os coeficientes, né? O A e o B. Vamos lá. Então, eu vou fazer o ajuste linear, porque o gráfico, né, 1 sobre H e 1 sobre B tem a forma linear. E aí me apareceu, então, esse formato aqui, me apareceu a equação. Equação 0,1656x mais 0,566. E o meu R2 de 0,98. Tá. Então, isso aqui é para a forma linear. Nós estamos aqui com, né, 1 sobre H e 1 sobre B. Fale. Eu ia te perguntar isso aí. Esse gráfico tu usou o IB e o IH, tá? Isso, eu usei esse. Isso. Para fazer esse ajuste, eu usei esse aqui. Tá? Então, se eu voltar só um pouquinho aqui atrás, né? Ó, eu peguei para fazer esse gráfico aqui, né? Até eu deixei ele marcado por causa disso, né? Então, esse gráfico aqui é 1 sobre H, 1 sobre B. Aí ele ficou uma reta, e aí, então, eu fiz o ajuste da reta. Né? Fiz o ajuste linear. De 1 sobre H, 1 sobre B. Tá? Então, daqui. Né? Então, nós tínhamos. Então, vamos fazer a interpretação disso. Isso aqui foi o que o Excel me deu. Então, isso aqui foi a saída do Excel. Tá. Mas o que eu tenho? Eu tenho 1 sobre B, que vale... Nós fizemos lá no Excel que 1 sobre B equivalia ao Y.
e o x equivalia a 1 sobre h. Dessa maneira, então, quando eu fiz o ajuste, né, eu tinha o x 1 sobre b e o y sobre h. Só que esse ajuste aqui, se a gente voltar lá no começo, esse equacionamento aqui equivale a qual equacionamento? A este equacionamento, ou seja, esses equacionamentos aqui são equivalentes. Na verdade, nós saímos daqui e chegamos aqui, né? Como a gente está fazendo o caminho de volta, então agora eu voltando para cá, eu vou chegar nesse equacionamento. Ou seja, este igual a este. Desta forma, o que eu tenho? Eu tenho aqui quem é meu A, né? E aqui eu acho que eu estou fazendo uma troca de... Tá certo? Aqui está meu A. E aqui está meu B. Opa, fiz o contrário. Estou dizendo tudo ao contrário, né? Aqui está meu A. E aqui está meu B. Certinho. Então, quando eu fiz o ajuste, eu encontrei esse A aqui. Eu encontrei o B, esse B aqui. Certo? E aí, então, eu pude reescrever o A e o B. Ah, professor, mas está ao contrário. Mas se a gente for voltar lá no equacionamento, você vai ver que quando eu multipliquei em cima e embaixo por 1 sobre H, esse H cancelou, ele veio parar aqui, né? Então, tá certinho. Então, a equação ajustada é essa aqui. Então, a gente vê que a gente tem que fazer essas manipulações para colocar lá no Excel, fazendo essa manipulação, colocando no Excel, ou seja, achamos a forma que existe no Excel. O que existe no Excel? O ajuste linear. A gente fez a regressão linear. A gente sabia que o y é 1 sobre b. A gente sabia que o x é 1 sobre h. Aí, dessa maneira, né, a gente, então, obteve essa expressão. Bom, estamos chegando ao final da segunda live, né? Isso aqui eu tinha planejado já na terceira, mas estamos chegando na final da segunda. E eu acho importante o seguinte, que vocês tentem fazer o gráfico agora, né? Fazer o y, o b ajustado, né? Tentar fazer o gráfico. Tentar fazer esse gráfico aqui. Nós temos alguns minutinhos. Agora são, bom, 9h10, tá? 9h15 a gente retorna. Então, nesses minutinhos, tentem mexer. Isso aqui, tentem fazer o gráfico, e quando a gente voltar às 9h15, a gente dá sequência a isso aqui, certo? E dá uma mexida nisso aqui que é bem importante, tá? Então, vamos fazer esse nosso segundo intervalinho e 9h15, então, retornamos. Ok? Então tá, pessoal. Tranquilo. É, Ok. 9h15.